Renovamos o prazer de estar juntos novamente aqui no nosso canal, discutindo assuntos da Bíblia. E como vocês já perceberam pelos os temas anteriores, a gente faz questão de se aprofundar um pouco na palavra de Deus, não ficar apenas na superfície, né? Mesmo que os temas que estamos discutindo aqui tenha a princípio alguma dificuldade de compreensão, na verdade a gente quer fomentar cada vez mais a ideia de você, como pesquisador da Bíblia e de mais ciências, mergulhar um pouco mais e descobrir aquilo que os curiosos e os que estão desejosos de encontrar o caminho para a salvação possa descobrir, ok? Sem mentira, sem tapeação. A nossa intenção é levar toda a verdade, a fim de que você, sua família, seus amigos conheçam as orientações que a Bíblia tem em relação ao reino dos céus, ok? Queremos te pedir para ficar até o final desse vídeo, tá? A gente tem detalhes que quando fica até o final compreende melhor do que vendo apenas um pedacinho aqui ou acolá. Aí você aproveita, dá o seu like, curte aí, se inscreve caso não seja inscrito, ok? A fim de que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e possa conosco interagir de certa forma, aprendendo da palavra de Deus, discordando, questionando, mandando sua pergunta, não tem problema. Fique tranquilo que nós aqui temos sido o máximo transparente e às vezes, na verdade, quando a gente é transparente e verdadeiro demais, termina que tem um pouco de dificuldade de chegar ao coração das pessoas. Mas o Espírito de Deus promete que todo aquele que busca a palavra de Deus, que quer aprender sobre Jesus, sobre a verdade, ele vai ter luz, porque essa é uma promessa da palavra de Deus, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente discutir mais hoje, mais um episódio do Santuário Celestial, parte 5, ok? Querido Pai que está no céu, nosso bondoso Deus, estamos aqui, Senhor, outra vez buscando a Tua iluminação, a fim de compreender Tua palavra. Temos muito que aprender. A Bíblia se renova a cada dia. E nossos amigos internautas, aqueles que curtem nosso canal, que estão conosco, certamente têm aprendido alguma coisa também. Que o Senhor possa iluminar a sua mente, a fim de que o assunto possa ficar bastante claro. E à medida em que o tempo passe, eles também tomam a decisão de seguir essas orientações que a Tua palavra propõe. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Analisamos nos últimos episódios, diretamente da Bíblia, a respeito do santuário celestial, né? A sua existência, o que está acontecendo lá agora, como era o santuário terrestre, que era um tipo, né, para mostrar o antítipo, que é o santuário celestial. Vimos com fartura de textos bíblicos esse ensinamento comprovadamente escriturístico, né? E nós chegamos no último episódio a falar sobre o que aconteceu na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Você se lembra de que nós falamos de que um chifre pequeno, que é na verdade a sequência do Império Romano, o Império Romano caiu, 10 chifres se levantaram dele, 10 nações da Europa, um deles diferente dos demais, que tinha olhos, né, como um homem, e boca que falava arrogância. E discutimos aqui que tipo de arrogância era ele. Esse chifre pequeno, historicamente falando e biblicamente falando, é o papado. 3 foram precisos ser arrancados para que o papado se estabelecesse, eram os 3 reinos arianos, e então vem agora o papado surgindo das ruínas do Império Romano, e cada vez mais se destaca, né? E ele tinha olhos como de um homem, era diferente dos outros, que eram apenas reinos políticos, e boca blasfema. Ou seja, ele era político e religioso e blasfemava contra Deus, de acordo com tudo aquilo que nós vimos no estudo anterior, né? Ultrapassando aquilo que a palavra de Deus sempre prescreveu, maltratando os santos do Altíssimo, que era perseguindo todos aqueles que não estivessem de acordo com a Santa Sé, né? E isso durou um tempo, né? Até que em 1798, quando Berthier, então líder das tropas de Napoleão, naquela época, o general dele, Berthier levou o Papa Pio VI preso, acabando com esse edito que veio desde 538, que dava a ele poderes para perseguir aqueles que discordassem da Igreja Católica Romana. Ok? Então, as ações do chifre pequeno, nós vimos aqui, contaminou o santuário. Que santuário era esse? Vamos voltar então para o livro de Daniel e continuar discutindo esse assunto e revendo, para a gente ir fechando esse tema maravilhoso e esse conhecimento sobre o assunto que interessa a todos nós. Nós lemos no capítulo 8, versículo 13 de Daniel, você pode ver a sua Bíblia aí, que Daniel estava tendo toda essa visão das ações do chifre pequeno,
o papado, né? Destruindo a verdade, jogando a verdade por terra. A gente falou aqui no vídeo anterior quantas verdades foram lançadas por terra. Só para relembrar: oração pelos mortos, intercessão dos santos, transgressão do quarto mandamento que diz para mandar guardar o sábado, mas ele estabeleceu o domingo. A transubstanciação, doutrina que diz que a hóstia e o vinho se tornam literalmente no sangue de Jesus. A mediação pelos sacerdotes, quando na verdade você vai direto ao santuário celestial, via Jesus Cristo, cujo sacrifício já foi oferecido, e um tanto de outros ensinamentos que nós já discutimos aqui. A proibição de ler a Bíblia, a ideia de só o magistério interpretar a Bíblia, e portanto os leigos não têm acesso a saber o que Deus está dizendo, a não ser via alguns homens, né, chamado colégio de magistério. Tudo isso estava profetizado aqui em Daniel capítulo 8, versículo 12, 13 e 14. Eu quero só reler com você o verso 13, porque enquanto Daniel tinha essa visão, ele viu também dois anjos conversando no céu a respeito do assunto. O verso 13 diz assim, ó: depois ouvi um santo que falava e disse outro santo para aquele que falava. Então temos aí um diálogo, né, entre duas ou três pessoas lá no céu, na visão de Daniel. Aí dizia o seguinte: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército para serem pisados? O diálogo que esses santos estavam tendo lá no céu, na visão de Daniel aqui, era a respeito do que o chifre pequeno, ou a ponta pequena, como a gente chama, estava fazendo aqui na terra. Era esse o diálogo. Na verdade, qualquer coisa que diga respeito ao reino de Deus aqui na terra, que esteja acontecendo, é do interesse do céu. Você pode ter certeza disso. A sua vida também é do interesse do céu. Você pode ter certeza disso. Você não está aqui e não é apenas um número, uma identidade, um CPF. Há um Deus no céu que conhece tudo a respeito de todas as coisas e de todas as pessoas. Jesus, falando a respeito desse Deus, falou o seguinte: olha, não cai um cabelo da cabeça de ninguém sem que ele tenha conhecimento. Não se vende 2 pardais por um asse, Jesus conversando com os judeus daquela época. Pois bem, não cai um pardal sem que ele não tenha notícia, sem que ele saiba, sem que ele permita que isso aconteça. Então Deus está interessado com os negócios dos homens e com os negócios da tua vida em particular. Acredite nisso, pode acreditar. Então, os santos anjos conversavam sobre o que estava acontecendo aqui na terra. Aliás, por que esse interesse com a terra? A terra é, como por assim dizer, a ovelha negra do universo. Nós caímos na pessoa de Adão e Eva, nossos primeiros pais. O pecado contaminou a terra. E as ações do chifre pequeno contaminou o santuário celestial. Porque depois dessa pergunta aqui, ó, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? O que era a transgressão assoladora? As incursões do chifre pequeno, destruindo a verdade, tá? É disso que ele está falando. E aí a resposta no verso 14 é: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ora, as ações do chifre pequeno contaminou o santuário do céu. Já vimos lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, de que o santuário do céu também se contamina, porque lá diz que as coisas celestiais deveriam ser purificadas com sacrifícios superiores às daqui da terra. Se as coisas celestiais, diz o texto bíblico, deveriam ser purificadas, é porque elas foram contaminadas. E foram contaminadas com as ações do chifre pequeno. Da mesma maneira que o santuário terrestre era contaminado com as transgressões dos judeus, das pessoas daquela época, que dia a dia levavam sua oferta para o santuário e uma vez por ano fazia então a purificação do santuário. Aqui o anjo está dizendo: vão se passar 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí nós temos 3 perguntas. Primeira pergunta: que santuário é este? Segunda pergunta: o que contaminou o santuário? E terceira pergunta: como ele é purificado? Ok? Bom, a profecia das 2.300 tardes e manhãs é a linguagem bíblica, são na verdade 2.300 dias, porque tarde e manhã é a linguagem que a Bíblia usa para compor um dia de 24 horas. Se você vê isso quando vai estudar a Bíblia em Gênesis capítulo 1, quando Deus foi criar o mundo, ele falou assim: houve tarde e manhã do primeiro dia, houve tarde e manhã do segundo dia, e assim sucessivamente até o 6º dia da criação. Tarde e manhã, tarde corresponde à parte escura, manhã à parte clara, aqui que nós chamamos de dia. É dessa forma que o hebraico se refere a um dia de 24 horas, tarde e manhã.
Ok? Então, quando o texto diz até 2.300 tardes e manhãs, está dizendo 2.300 dias. Então, vamos deixar de lado a linguagem tarde e manhã e vamos falar 2.300 dias. Porém, quando se trata de profecia, um dia, profeticamente falando, equivale a um ano. Esse entendimento de que na profecia um dia equivale a um ano, e isso é chamado pela teologia de princípio, dia, ano, esse entendimento não é um entendimento apenas de uma organização religiosa, seja ela qual for. Esse entendimento é o entendimento dos teólogos mais sérios que existem, dos estudantes da Bíblia, desde Isaac Newton, que escreveu muito sobre Daniel e sobre Apocalipse, mais até mesmo do que física, por incrível que pareça. Pois bem, os teólogos concordam de que o princípio dia-ano é aplicado sempre que o assunto se trata de uma profecia. Que princípio dia-ano é esse e onde ele está na Bíblia? Você vai encontrar isso em dois versículos da Bíblia, suficientes para sustentar esse ensinamento. O primeiro é lá em Números 14:34, que é quando os espias vão ver a terra de Canaã, e aí quando eles voltam, eles dão um relatório tímido, um relatório covarde a respeito dos habitantes daquela terra. Eles são gigantes, vão nos destruir. E eles passaram 40 dias espiando a terra. Aí Deus chamou Josué e falou assim, olha, segundo o número que eles observaram a terra lá, desculpa, Josué não, Moisés, né, os que foram, os únicos que deram um relatório favorável foi Josué e Calebe. Então Deus fala para Moisés, olha Moisés, segundo o número de dias que eles forem espiar a terra, vai ser o número de anos que eles vão passar no deserto. 40 dias eles passaram lá, então vão peregrinar 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que concordaram com esse relatório de que era impossível conquistar Canaã, morreram no deserto. Só quem chegou na Canaã foram os filhos destes aí, mas eles morreram todos no deserto. 40 dias, diz o texto, cada dia equivalente a um ano. Aí você vai para Ezequiel, no capítulo 4, versículos 6 e 7, também tem uma outra profecia. Da mesma forma, com números, outra vez Ezequiel repete. Olha, 40 dias te dei, sendo cada dia por um ano. Você vai, Ezequiel, exemplificar do que vai acontecer com o povo ainda mais 40 anos. O cativeiro da Babilônia deveria demorar 70. Haviam passado 30. O povo perguntava, quando é que vamos voltar para Jerusalém? Aí Deus falou, você vai ficar 40 dias deitado, Ezequiel. 40. E vai dizer, o povo vai passar e perguntar, por que você está assim? Vai dizer, porque daqui a 40 anos é que nós vamos voltar para a terra de Canaã. Amigo, é a forma hebraica, é a forma bíblica de explicar as coisas. Talvez estejamos acostumados hoje, com um clique, a gente vai no Google, na internet e consegue as respostas para tudo que a gente quer, né? Aqui é diferente. Mas o bom disso tudo é que a Bíblia nos dá a vantagem da dúvida, porque ela nos leva à pesquisa. E é tudo que Deus quer, é que você e eu, o mundo inteiro, pesquise sua palavra, porque à medida que nos aproximamos dela, vamos vendo a coerência que ela tem e vamos encontrando em suas páginas um Deus apaixonado pelo ser humano. Ok? Muito bem. Então, em profecia, um dia equivale a um ano. Se é assim, iam se passar 2.300 dias, que na verdade seriam 2.300 anos. Há aqueles que discordam desse argumento, dizendo que o abominável da desolação, do qual os versículos anteriores estavam falando, o chifre pequeno, do qual Daniel estava falando, não tem nada a ver com acontecimentos recentes. E sim se referia ao ataque grego dos Seleucidas, que naquele tempo ali invadia Jerusalém, escravizava o povo, sacrificava porco no altar, levava os judeus cativos. Epifânio, que a história registra como se fosse o louco, fez isso várias vezes em Jerusalém. No entanto, eu quero te mostrar como a própria Bíblia responde de forma diferente essa ideia. Porque se fosse apenas 2.300 dias literais, seriam no máximo 6 anos e alguns meses. E, no entanto, olha o que diz aqui o capítulo 8, você desce por gentileza para o versículo 26. Olha lá. A visão da tarde e da manhã, ok? Referente ao verso 14. 2.300 tardes e manhã, 2.300 dias. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda para dias muito distantes. Então o anjo de Daniel
Essa visão aqui dos 2.300 dias é para um tempo muito distante. Preserve a visão. Nem você vai entender tudo. Deixa ela seladinha aí. 2.300 é dia muito distante. A depender do seu conceito de dia muito distante, você pode discordar e dizer, não, mas 6 anos e alguns meses, depende, para quem você está falando, pode ser dia muito distante. Bom, se você acha assim, então eu vou te levar para o versículo 17. Capítulo 8, verso 17. Vamos por parte. Olha o que diz lá. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado. Isso é o profeta relatando. E prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então aqui ficou claro que não são 2.300 dias literais, apenas 6 anos. 6 anos e alguns meses. Se fosse, o tempo do fim teria sido naquele tempo. E quando Daniel escreveu isso aqui, no 5º século antes de Cristo, e quando a profecia começou a se cumprir, né, a partir do momento em que nós vamos ler aqui, quando deveria começar esse período profético, então já tinha se passado. Mas o texto está dizendo, é para o tempo do fim. E olha, aqui para nós, se tem um tempo que pode ser chamado de tempo do fim, esse tempo é agora. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, disse assim, olha, Timóteo, vou te falar uma coisa. Nos últimos dias, ou seja, no tempo do fim, sobrevirão tempos difíceis. As coisas serão complicadas. E eu pergunto a você, e aí? Tá fácil? Não tá. Todos temos que concordar que já vinha complicada. E depois do coronavírus, aí que complicou mais a coisa. Aí você tem proibição de circulação, áreas restritas, tem que provar que mora ali. Aí você tem dificuldade na fila do supermercado, dificuldade no banco, dificuldade para fazer as coisas funcionar. Aí você tem desentendimentos políticos, aí você tem notícias que trazem cada dia mais perturbação à cabeça das pessoas. Sem contar isso, a vida comum, normal, sem isso, já é difícil, se cumprindo a profecia dos últimos dias. E olha, não são só os religiosos que estão dizendo isso. E não é só por causa do tal coronavírus, né? Tudo indica que nosso mundo está por um fio. Então, quando a Bíblia disse, daqui a 2.300 dias o santuário será purificado, estava falando de 2.300 anos. E nós vamos entender isso pelo decorrer da profecia. Tá, que santuário era esse que seria purificado? Prestem atenção. O santuário terrestre que havia lá em Jerusalém foi destruído no ano 70. Tito atacou, filho de Vespasiano, destruiu o santuário pela última vez. O chamado Templo de Salomão, que não era mais de Salomão, já tinha sido construído por Zorobabel, depois que eles voltaram do cativeiro da Babilônia, e depois reformado por Herodes, né? Esse aí foi destruído no ano 70, e de lá para cá, não houve mais oferta de cordeiro, de sacrifício. Os judeus viajaram, foram embora para várias partes da terra e lá ficou em ruínas, né? Até que hoje, no local onde era o Templo de Salomão, é uma mesquita muçulmana, ok? A terceira mesquita mais importante para os muçulmanos funciona lá. Restando daquele edifício apenas um grande muro, que eles chamam de Muro das Lamentações. De lá para cá, nunca mais houve sacrifício de cordeiros. E isso é bem interessante, porque deveria inclusive falar, esse relato, esse fato, deveria falar ao coração dos judeus, provando para ele que depois que o Messias veio, depois que o Messias de fato morreu, Jesus, falando em hebraico, Yeshua, depois que Yeshua veio e morreu, os sacrifícios se acabaram. Agora entra em função o santuário celestial, onde ele aplica a nosso favor os méritos que ele adquiriu ao morrer na cruz do Calvário. Os judeus não deram atenção para isso. E mesmo durante 2000 anos já, praticamente, sem oferecer sacrifício, não se deram conta dessa verdade pertinente. Ok? Então, se o Templo de Jerusalém acabou, se não tem mais serviços lá, se há 2000 anos não se sacrifica mais nada, que santuário seria purificado? É lógico, o santuário celestial. Aquele de que tanto falamos aqui nos últimos 4 episódios, de que mostramos textos da palavra de Deus no Velho e no Novo Testamento, comprovando esse ensinamento. O livro de Hebreus está lotado de versículos falando da existência do santuário celestial e da obra mediadora que Jesus faz lá por nós. Hebreus
foi escrito com esse objetivo, convencer os judeus de que o santuário terrestre não funcionava mais e que agora o santuário celestial estava em funcionamento. Aí você vai para o Apocalipse, a mesma coisa. Já vimos isso aqui. Os primeiros capítulos, até o capítulo 10, fala da parte do lugar santo e do pátio, e a partir do capítulo 11, do lugar santíssimo do santuário celestial. As pragas saem do lugar santíssimo, foi vista a Arca da Aliança no lugar santíssimo, com todos os significados que isso traz, conforme vimos aqui no primeiro, segundo, terceiro e no quarto episódio do santuário celestial. Você pode observar tudo isso, revendo esses vídeos, caso você queira comprovar o que estamos aqui falando. Então, no santuário celestial entrou em ação. Agora, quando deveria começar isso? Se você continuar lendo o livro de Daniel, o capítulo 9, termina aqui o verso 27, termina o capítulo 8, e você então começa o capítulo 9. No capítulo 9 você vai ver a oração de Daniel pelo povo. O que aconteceu? Quando Daniel viu toda essa cena, se você tiver a curiosidade de ler o versículo 27 do capítulo 8, diz que ele estava fraco. Eu enfraqueci, estive enfermo por alguns dias, me levantei e tratei dos negócios do rei. Afinal de contas, ele era um ministro lá na corte medo-persa, nessa época aqui. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Não havia quem entendesse a visão dos 2.300 dias, anos. E ele se espantou com isso. E ele se perturbou. Também não era para ele entender. Foi dada uma ordem posteriormente aqui de que ele deveria selar o livro. E que no fim dos dias, muitos o iam esquadrinhar. Isso também é profético. Isso também é maravilhoso de se entender. Você vê isso aí no capítulo 12, versículo 4 do seu livro. Daniel querendo entender esses detalhes da profecia, o anjo fala, cele, feche. Ok? Muitos o esquadrinharão nos últimos dias. Muitos o esquadrinharão. Está lá no texto, nos últimos dias. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. A ciência se multiplicará. Saber e ciência, que é a mesma coisa, a respeito do livro de Daniel. O anjo disse, olha Daniel, no fim dos dias, seu livro vai ser estudado. Tudo que você está escrevendo aqui, todos esses acontecimentos aí vai ser estudado. E aí o conhecimento sobre ele vai se multiplicar. E foi exatamente o que aconteceu. Ok? No final, na primeira metade do século XIX, século XVIII já começou no finalzinho ali, século XIX abre com as pessoas ao redor do mundo estudando o livro de Daniel e tendo uma compreensão do que ia acontecer de acordo com as informações que ele tem. Daniel, então, preocupado com isso, começou a orar. E se você for lendo o capítulo 9, vai ver que o capítulo 9 é uma oração que o profeta vai fazendo, se lamentando, dizendo que a culpa de tudo isso é do seu povo, falando que Deus deveria restaurar o seu povo, fazer voltar para Jerusalém, tal. Quando Daniel vai confessando o seu pecado e do seu povo, no versículo 20, enquanto ele está falando na oração, vem um anjo chamado Gabriel e disse, eu vim fazer você entender um pouco sobre o assunto. Você pode ver isso aí, ó. Verso 21. Falava ainda na oração, ou seja, ele estava ainda orando, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no início, no princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Hora nona, 3 da tarde. Hora que Jesus também expirou. Era a hora do sacrifício da tarde, o contínuo, diário, de manhã e de tarde, no templo. Daniel estava orando, então o anjo veio e tocou. Opa! Daniel, eu vim fazer você entender o sentido. Está aqui, ó. Ele queria instruir-me, verso 22. Falou comigo e disse, saí para te fazer entender o sentido. Ele não ia entender tudo. Agora, ele começa explicando no versículo 24 essa profecia dos 2.300 anos. Olha o que ele diz aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vejam, dos 2.300 anos, você provavelmente verá num gráfico que estará sendo posto aqui à medida que você estiver vendo aí, nós vamos de forma detalhada te fazer entender por esse gráfico a profecia dos 2.300 anos. Vá acompanhando aí, por favor. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinada aqui no hebraico significa literalmente cortada. Ou seja, dos 2.300 anos, 70 semanas de anos, que são 490 anos, 70 vezes 7, 490, estão determinadas sobre o teu povo. Pronto, dos 2.300 anos, vamos separar 70, conforme você pode observar no nosso gráfico, que estão determinados para o teu povo, os judeus, e para a tua santa cidade.
Olha o que ele diz aqui, na continuação do verso. Veja. Para que essas 70 semanas de anos? Para que esses 490 anos? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos, coisa que só acontecia no dia da expiação. Ungir o Santo dos Santos. Vão observando. Então, os judeus, que eram o povo de Daniel, e a cidade dele, que era Jerusalém, teriam 490 anos para organizar a sua vida. Deus falou, ó Daniel, desses 2.300 anos, eu vou separar, eu vou cortar 490 para dar a chance de que o teu povo e a tua cidade resolvam os problemas espirituais e façam um acerto definitivo comigo, porque vocês estão pisando na bola. Ok? Então o que aconteceu? Desse período aí, 490 para o povo judeu. Agora, veja o verso 25, quando o anjo continua explicando para ele. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem, olha, aqui nós temos então um marco para dizer quando começava a contagem dos 2.300 anos. Aqui, sabe e entende. Eu gosto dessas duas palavras, porque elas chamam a atenção da gente, né? Para dizer que é preciso estudar o assunto. É isso que ele está querendo dizer. Entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. O ungido é Jesus. A palavra Messias no hebraico significa ungido. Messias no hebraico, Christos no grego. Mesma coisa, ok? 7 semanas mais 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só. Dos 2.300 anos, 70 semanas separadas para os judeus. Ok? Só que ele fez mais 2 separações aqui nesse versículo. 7 semanas mais 62 semanas. Ou seja, 7 dá 49 anos. Mais ou menos o período de tempo em que o templo gastou para ser reedificado. Para ser construído. Ok? E depois mais 62 semanas. As ruas e as circunvalações de Jerusalém iam ser reedificadas, mas em tempos angustiosos. E foi exatamente isso que aconteceu. Você vai ler no livro de Neemias, e no livro de Neemias está descrito que quando o próprio Neemias, liderava a reconstrução de Jerusalém, os inimigos queriam invadir. E ele tinha na mão, diz o livro de Neemias, uma arma para se defender dos seus inimigos e na outra um instrumento de trabalho para reconstruir os muros da cidade. Ou seja, as circunvalações vão ser reconstruídas, mas em tempos angustiosos. A profecia se cumpre cabalmente. Agora, quando foi que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Porque aqui é o marco. Os 2.300 anos e as 70 semanas, que começam junto, foi tirado 70 semanas dos 2.300, começam quando? Quando sair a ordem para construir e edificar Jerusalém. Isso está aqui no verso 25. Quando foi que essa ordem saiu? Vai para a história. O bom da Bíblia é que ela afirma certas coisas, mesmo que às vezes não tenha como ser provado. Aliás, nem tudo que a Bíblia fala você vai ter que provar, vai ter condição de provar cientificamente. Ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, nem sempre ela dá satisfação porque está dizendo aquilo. É como se Deus tivesse, que a gente chama aqui, mal comparando, fé pública. Você sabe o que é fé pública, né? Toda vida que a sua palavra e a de uma pessoa que é da lei for levada perante um magistrado, vale a palavra da pessoa que é da lei. Ok? É fé, essa pessoa tem fé pública e Deus também se vale, né, por assim dizer, desse princípio. Então ele declara. E no futuro, a ciência verdadeira, vai concordando com o que a Bíblia diz, porque vai descobrindo. Então, vamos para a história. Nesse caso, ela vai comprovando a Bíblia. Não precisa. A Bíblia é autossuficiente. Mas nesse caso, vamos utilizar. No ano 457 a.C., Artaxerxes deu a ordem para reconstruir Jerusalém. Houveram 2 ordens antes dele, uma de Ciro e uma de Dario. Mas a ordem definitiva, que levou a abrir os caminhos para que Jerusalém fosse reconstruída sem embaraço, foi a ordem de Artaxerxes. Ok? Vai na história. Você tem aí o Google. Dá uma olhadinha aí na sua internet. Vai na sua Barça. Ou em qualquer literatura que fala de história geral. Tá? Você vai dar uma olhadinha lá e vai encontrar que no ano 464, Xerxes I, pai de Artaxerxes, morreu e o seu filho assumiu o trono.
Ok? E aí quando você vai aqui para a Bíblia, pesquisar no livro de Esdras, por exemplo, que viveu naquela época, participou de tudo aquilo ali, Esdras traz um dado interessante, aqui ó, no capítulo 7, por exemplo, se você está com a Bíblia na mão aí, pode tomar a sua Bíblia e dar uma conferida nisso aí, capítulo 7, versos 7 e 8, olha lá. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Verso 8, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse rei. E Esdras foi com a ordem que Artaxerxes deu para que os governadores da além do rio Eufrates dessem para esse sacerdote aqui mantimento e condição dele reconstruir Jerusalém. Veja só, dê uma olhadinha aí no versículo 11 e depois no 21 do capítulo 7. Verso 11 fala assim, ó. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do estatuto do Senhor Deus de Israel. Ok? E mais um verso, para poder sustentar o que estamos falando. O verso 21 diz assim, ó. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se ele faça. Então aqui está o decreto. Né? Como eu falei, o decreto ele é cumulativo. Eu queria mostrar só aqui, ó, capítulo 6 de Esdras ainda. Veja o versículo 14. Olha que texto revelador. 6,14 diz assim, ó. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, edificavam a casa, no caso que é o templo, e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ok? O decreto ele é cumulativo. Tanto o decreto de Ciro, que foi o primeiro para os judeus voltarem, como o decreto de Dario, tiveram problemas, porque os inimigos dos judeus levaram para esses governantes aí a ideia de que os judeus estavam se rebelando de novo. Estão reconstruindo para poder ser aquele mesmo povo. Então foi interrompido. Mas quando Artaxerxes deu a ordem, não houve mais interrupção. Por isso que esse é o decreto do qual Daniel está falando, o anjo está falando para Daniel, lá no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí, 457 a.C. Lembra que nós vemos aqui no 7º ano desse rei, do reinado dele? Pois bem, o pai dele, Xerxes I, morreu, segundo a história geral, no ano 464. E ele assume. É só você fazer uma conta e diminuir, porque a contagem é regressiva. 457 menos 7, 464 menos 7, 457 a.C. Foi quando saiu o decreto. Amigos, passaram-se 7 semanas, a reconstrução do templo foi feita, depois 62 semanas, conforme diz o texto aqui que nós lemos. 7 mais 62, 69. Mas os judeus tinham 70. No final do versículo 25, diz que depois das 62 semanas, o Messias seria ungido. Vamos reler o texto? Olha lá. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 457 a.C., até ao ungido, o príncipe, 7 semanas mais 62 semanas. Então vejam, 69, até ao ungido. O Messias aqui, o ungido, o príncipe é Jesus Cristo. Deveriam se passar desde a saída da ordem até o momento que ele fosse ungido como Messias, e isso aconteceu quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Estão lembrados do evento? Pois bem, Lucas, no seu capítulo 3, diz que esse evento, o batismo de Jesus e a tentação que seguiu-se, se deu quando Jesus tinha cerca de 30 anos. No ano 27, Jesus tinha 30 anos. Se você contar aí 457 anos, em contagem decrescente, e jogar aí mais 30 anos, quando Jesus começou seu ministério, ok? Você vai chegar a 33 anos, foi quando ele terminou, mas 30 anos ele começou seu ministério. Você vai chegar a essa conclusão aqui dos 490 anos dados aos judeus. Diminui 457. Qual foi o ano que Cristo nasceu? Os historiadores discutem esse assunto porque, na verdade, há um atraso em relação ao ano. Jesus não nasceu no ano 1 de nossa era. Jesus nasceu no ano 4 a.C. Na contagem decrescente, no ano 4 Jesus nasceu. No ano 3 ele tinha 1 ano. No ano 2 ele tinha 2 anos. Desculpa. E no ano 1, perfeito, ele tinha 3 anos. Mais 27, 30. Então, no ano 27, com cerca de 30 anos, Jesus foi ungido. A história sustenta o que eu estou te falando aqui.
Ok? Você vai acrescentar apenas mais um ano, porque os historiadores fizeram o seguinte: se você está numa contagem regressiva, 4, 3, 2, 1, e vai recomeçar, o novo recomeço deveria ser que ano? 1 de novo. 1, 2, 3, 4. E vem até o ano 2020, que é o que estamos agora. Mas ao invés de depois do ano 1, o próximo ser 1 de novo, os historiadores colocaram 2, 3, 4, 5. Então ficou a lacuna de 1 ano. E isso é bastante interessante. Senão, vai dar diferença nos cálculos do que estamos estudando aqui. E essa matemática, e esse cálculo aqui, e essa profecia, ela é matemática. Ok? Então vamos lá. Ano 457. Você acrescenta mais 27 anos, que foi quando Jesus foi, no ano 27 Jesus foi batizado. E você tem aí as 69 semanas. Falta uma. Aí o livro de Daniel diz, versículo 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Exatamente. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Foi o que aconteceu com Jerusalém. O santuário também. Exatamente, com Tito. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim vai haver guerra e desolações que estão determinadas. Agora o verso 27 que é o mais importante. Ele, o Messias, o ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana. A semana que estava faltando. 7 semanas mais 62. 69. Agora, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Se Jesus completou, se Jesus com cerca de 30 anos começou seu ministério, e era o final das 69 semanas quando ele começou, então nós tínhamos mais 7 anos. Opa, no ano 27 terminava as 69 semanas, faltava uma, então isso nos leva ao ano 34. O texto está dizendo aqui que na metade da semana ele ia fazer cessar o sacrifício. Perfeito. Com 33 anos e meio, ou seja, no ano 31, Jesus foi morto. Na metade da semana, conforme está aqui. E aí, fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na hora que ele morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Acabou o sacrifício. Ele era o sacrifício. Só que isso foi na metade da semana. Então os judeus ainda teriam mais outra metade, ou seja, 3 anos e meio. Ok? Estão entendendo? Dê uma olhadinha no gráfico que a gente está colocando para você ir fechando seu entendimento. Ok? Então vamos lá. Faltavam 3 anos e meio para completar os 490 anos. Ora, se no ano 31 Jesus morreu com 33 anos e meio, 3 anos e meio depois nos leva ao ano 34. No ano 34 de nossa era, termina os 490 anos ou as 70 semanas dadas para os judeus. O que aconteceu no ano 34? Aconteceu a primeira morte do primeiro mártir cristão chamado Estevão. Jesus morreu, ressuscitou, subiu, os discípulos começaram a pregar a mensagem de Jesus e no ano 34 os judeus rejeitaram completamente, fazendo o primeiro mártir cristão, que é Estevão. Estevão é apedrejado e se abate sobre a igreja uma grande perseguição. A perseguição não vinha de Roma, não vinha de fora, vinha de dentro. E aí, os discípulos, os seguidores de Jesus, foram obrigados a se afastar e começaram a pregar o evangelho que Jesus mandou pregar fora dos limites da Judéia, de Jerusalém, de Samaria, conforme Jesus havia falado. Então, dessa forma, no ano 34, terminando isso aí, os judeus selam o seu destino como nação que representava a Jesus. Quer dizer que estão perdidos? Não. Qualquer judeu que aceitar Jesus como o Messias prometido, qualquer judeu que se adequar ao que a Bíblia indica como o caminho da salvação, será salvo. Agora, como nação, como povo representante de Deus, aí acabou. Eles tinham 70 anos. Ora, tinham 490 anos, 70 semanas. Se os 490 anos terminaram no ano 34, então você agora diminui dos 2.300 anos 490 e vai ficar 1.810. Pega os 1810 e some com 34 da era corrente. 34 mais 1810. Você entendeu a matemática? Você toma os 2.300 anos, diminui 490, vai ficar 1810, que era o que faltava para terminar os 2.300 anos e o santuário ser purificado. Então você pega o 1810, acrescenta o ano 34. Vamos chegar em 1844. Você quer saber o que aconteceu nesse período? Bom, se o livro de Daniel diz que deveria passar esse tempo e o santuário seria purificado, então começou a purificação do santuário. Que santuário? O da terra não existia mais. 1.800 anos sem nenhum serviço nele.
Então seria o santuário celestial. Aquele do qual o autor de Hebreus diz, deveria ser purificado as coisas lá com sacrifícios superiores aos daqui. Santuário celestial. E o que contaminou o santuário celestial? As ações do chifre pequeno. Estão lembrados? Deitou a verdade por terra, magoou os santos do Altíssimo, arrastou as estrelas do céu, fez cessar o sacrifício diário, jogou no lugar do sacrifício diário, colocou no lugar do sacrifício diário, da morte de Jesus Cristo, outro tipo de adoração que não é aquela que a Bíblia propõe. Então, com isso, contaminou. E deveria, então, nesse caso, começar a purificação do santuário. Só que, no santuário terrestre, a purificação era feita de duas maneiras. Duas coisas aconteciam ali. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Ali, ele oferecia o sangue. Primeiro, intercedendo pelos que estavam lá, fora. E, ao mesmo tempo, ajuizando. Era um dia de juízo para todos eles. E aqueles que não estavam colocando a sua vida em ordem com Deus, eram eliminados do meio do povo de Israel. Você entendeu? A obra de juízo, que começou em 1844 no Santuário Celestial, tem a mesma função. Ele analisa os nomes de cada pessoa que já viveu nesse mundo e declara salvo ou perdido. E é claro, estou falando de todos aqueles que já morreram, porque não tem mais esperança, depois da morte, sexo e juízo. E depois começa a avaliar o meu e o seu nome. Como nós ainda estamos vivos, como o Espírito Santo ainda está trabalhando em nosso coração, como a porta da graça não se fechou, como ainda tem chance, então ele olha para mim e para você, lá do Santuário Celestial, e diz: Pai, aplica o meu sangue, os méritos do meu sangue em favor dele. Perdoa o pecado dele, todas as vezes que eu me arrependo e que eu confesso a ele. Pai, vai ao encontro dele, prepara ele para o encontro comigo. E aí, senhores, essa é a obra que Jesus faz no Santuário Celestial, purificando. Como é que ele purifica o Santuário Celestial? Ele vai decidindo cada caso para a vida ou para a morte eterna e intercedendo por aqueles que estão vivos. Em breve chegará um momento em que ele vai dizer: acabou. Já revi o nome de todos, inclusive dos vivos, e a chance de salvação passou de uma vez por todas. Aí aquele versículo de Apocalipse 22, verso 11, se torna realidade. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o santo praticando a santidade, porque cada caso está resolvido. Você entendeu? É isso exatamente a purificação do santuário celestial. E quando o anjo disse a Daniel, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, ou seja, 2.300 anos vão se passar, aí vamos começar a purificação do santuário celestial. Deixa eu te contar uma história verdadeira que está registrada. Mais ou menos próximo a essa data, ao redor do mundo, um despertamento religioso aconteceu. Você pode comprovar, vai para a história. Outra vez eu estou te dando a chance de pesquisar o que estou te falando. Ao redor do mundo, um movimento cresceu em torno dessa data, do ano de 1844. Em várias partes do mundo. Lá na Alemanha, John Wolfe começou a pregar esse assunto. Ele dizia, em 1844, o mundo vai se acabar ou Jesus vai voltar. Alguma coisa assim. Aqui na América do Sul, no Chile, um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza, e ele tomou esse outro nome porque não queria que entrasse em choque com o que seus líderes pensavam, começou a pregar o mesmo assunto. Na Suécia, o mesmo assunto também. E nos Estados Unidos, um fazendeiro que era da Igreja Batista, iluminado por essa compreensão, estudando esse assunto, falou em 1844, vai começar algo dramático. Esse homem era William Miller, também conhecido como Guilherme Miller. Ele era um pregador leigo da Igreja Batista, tá? Não era adventista, era batista. E ele então, ao estudar esse assunto das 2.300 tardes e manhãs, como estou estudando com você aqui, falou, alguma coisa interessante vai acontecer. E ele pensou, se o santuário vai ser purificado, então vai ser a terra. Porque Pedro diz que a terra, os céus, com estrepitoso estrondo na volta de Jesus, né? E a terra vai passar por uma purificação por causa do fogo. Então ele chegou a essa conclusão. E lá nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, tinha 100 mil pessoas aguardando Jesus voltar. O dia 22 de outubro de 1844. Por que esse dia? Porque no calendário dos judeus, o dia da purificação, o Yom Kippur, nesse ano, era o dia 22 de outubro de 1844. Você entendeu? Era o dia 22 de outubro desse ano, o dia da purificação do santuário. Então, ele pensou, vai ser o dia da volta de Jesus. E ele começou a pregar, né? E era convincente sua pregação. E 100 mil pessoas, eu repito, estavam naquele 22 de outubro esperando Jesus voltar. As batatas apodreceram,
As maçãs também, ninguém ia tirar, Jesus ia voltar. Alguns venderam seus bens, empreenderam pregando essa mensagem, mas Jesus não voltou. E houve um grande desapontamento. Agora, o mais incrível e impressionante é que esse desapontamento estava na profecia bíblica. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse capítulo 10, você vai ver o seguinte: no capítulo 10 tem uma profecia aqui do anjo, né, que se encontra com João e dá para ele um livrinho para ele comer. Capítulo 10 de Apocalipse. E João diz assim, ó, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Apocalipse 10, 10, eu estou lendo. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, comi. Na minha boca era doce como mel, porém, quando eu comi no meu estômago, ficou amargo. Ou seja, a ideia da volta de Jesus em 1844 era doce como mel. Lógico. Agora, passou o dia e Jesus não veio. E isso tornou-se amargo. Ou seja, o próprio desapontamento em torno dessa história estava previsto aqui. Se você disser assim, mas como é que pode? Que movimento é esse que termina num desapontamento? Não, ele não termina. Ele começa ali. Da mesma forma que Jesus, quando morreu na cruz, os discípulos diziam, hoje é o terceiro dia que ele morreu e nós esperávamos que era ele que ia remir Israel. Um desapontamento. Mas não estava terminando ali. Estava começando a história cristã. Sabe o que aconteceu? O anjo diz aqui no verso 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes, que ainda pregue a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. 1844, a decepção, o sabor amargo no estômago não era o fim. Havia a partir dali a necessidade de que muitos conhecessem uma verdade eterna. Que verdade? A verdade que a ponta pequena jogou no chão. Pisou a verdade, nós lemos lá em Daniel. Que verdade? Verdades a respeito da mortalidade da alma, verdades do cuidado com o corpo, com o templo do Espírito Santo, verdade da intercessão de Jesus no santuário celestial, verdade a respeito da guarda da lei de Deus que está vigente, continua vigente, e outras que deveriam ser restauradas. E a partir de lá, o foi. Como? Porque depois daquela decepção, um grupo ficou reunido. Nesse grupo estava um homem chamado Iron Edson, que à medida que estudava a Bíblia, chegava à conclusão de que não era a terra que ia ser purificada, e sim o santuário celestial. Nesse grupo estava um outro homem chamado Joseph Bates. José Bates, como a gente fala. Esse homem também era um grande pregador e se uniu ao movimento de Guilherme Miller, lá nos Estados Unidos. Entre eles estava um outro homem chamado Tiago White. E esse Tiago White casou-se com uma jovem, Ellen Harmon, que por se casar com ele recebe o seu sobrenome, Ellen White. Esse grupo que estou aqui mostrando para vocês, eles se juntaram na manhã de 23 de outubro para estudar o que havia acontecido. Porque a profecia era matemática. E aí chegaram à conclusão de que não era Jesus que ia voltar. E sim, Jesus começaria a sua obra no santuário celestial, essa obra de juízo que ainda estamos atravessando ela. Você entendeu? Ficou dúvida aí na sua cabeça? Se ficou, ótimo. A gente pode continuar tratando desse assunto, porque ele, de fato, é bastante desafiador. Mas certamente tem verdades que mexem com a sua e com a minha cabeça. Eu espero que o Senhor continue nos iluminando. Próximo tema, vamos fazer uma recapitulação, ok? E então, tratar de outras minúcias importantes para deixar isso bem amarrado e você acreditar nessa verdade bíblica que praticamente religião nenhuma prega, denominação nenhuma prega, ok? Mas está na palavra de Deus. Deus te abençoe. Quero orar por você. Querido Pai do céu, muito obrigado por essa chance de podermos falar nessa meia hora, 40 minutos aqui um pouco sobre Tua palavra, principalmente tratando desse assunto. Ninguém trata desse assunto, Senhor, mas nós temos a coragem de trazer aos nossos alunos esse ensinamento da Tua palavra, rogando que o Senhor possa abrir também a sua mente, com o Teu Espírito, fazê-los compreender. E entender principalmente que tem um movimento que surgiu nesse mundo, nessa época aqui. E esse movimento se agiganta e tem compromisso com a verdade. O Senhor possa nos iluminar a compreender essa verdade cada vez mais. Te peço em nome de Jesus. Amém.